Que papel tem a educação dentro dessa linha aí da agroecologia? Como é que nós vamos trabalhar a educação? E como que a economia solidária se insere nesse contexto? Minha mãe era uma professora do meio rural, professora primária, e nós tínhamos pequena propriedade. Eu convivi com o sofrimento do campo. Eu sei o que é o sofrimento do campo. Então, eu quando menino, era comum, eu saía, levava, ou às vezes levava a jaca, a banana para vender, a laranja. E uma coisa que eu aprendi ainda muito jovem, acho que por isso mais que eu acabei me tornando economista. O que me chamava a atenção é que quando a gente tinha produção, tinha muita laranja, aí que eu levava para vender Itajuípe, não tinha preço, o preço era irrisório, quase que não compensava. Quando a gente não tinha laranja, aí tinha preço. Quando a gente tinha muita banana, não tinha preço. Quando tinha banana, quando não tinha banana, aí que tinha preço. Então, uma das coisas que eu aprendi desde pequeno, que é a vida do pequeno produtor, Quando tem o produto, não tem preço. Quando tem preço, não tem produto. Então, por isso a gente sofre, e sei que é uma vida muito dura. Então, eu quero saudar o homem do campo que vive até hoje, sofrendo essas injustiças, que são determinações, que depois em economia, eu sempre coloco isso, é um sofrimento muito grande para a pessoa do campo, e as políticas públicas têm que ser feitas voltadas para isso. Bom, ainda nesse princípio, eu acho que já colocando essa questão para dizer que eu tenho uma identidade com vocês, eu quero destacar duas posições e eu não posso me negar. Eu seria hipócrita se eu não chamasse a atenção de vocês sobre essas questões. A primeira questão, o que é produzir ecologicamente? Porque produzir ecologicamente é uma coisa muito boa. E todos os nossos dominadores, mestre Jorge, têm muito interesse nisso. Muito interesse. Porque eles sabem que eles não vão poder produzir ecologicamente. Eles não vão poder. Quem vai poder somos nós. Agora, existe um grande interesse que a gente venha produzir ecologicamente e continuar nos remunerando da forma que nós fazemos de forma tradicional ou consensual. Isso aí é um engodo. A gente tem que se preparar, Nelson, aquela história que eu comecei a chamar a atenção. A gente tem que se preparar para isso. Porque não dá de forma nenhuma para você produzir hoje cacau ecologicamente para vendê-lo com 15% a mais do preço de mercado hoje, que é 67, 68. Não dá para você vender cacau ecológico de R$80. O homem do campo que sabe o que é o sofrimento para produzir uma rola de cacau, sabe o custo disso, e se ele assim proceder, jamais o seu trabalho será remunerado adequadamente, justamente. Então, esse é um grande desafio que a gente vai tentar ver, eu acho que não são nas minhas palavras, mas é em outros momentos desdobrar essa discussão. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, e aí eu quero dividir mesmo essa responsabilidade com esses estudantes que estão aqui, com os professores e com as lideranças, é o problema da pobreza na Bahia e que, por sua vez, ela enfoca mais no meio rural. Então é a gente fazer uma análise rápida do nosso contexto. Por que é que me preocupa analisar esse contexto? Porque se nós não resolvermos esse problema, jamais nós poderemos expandir a questão ecológica. Nós somos um estado que tem o maior número de propriedades na agricultura familiar no Brasil. Temos o maior número de pobres do Brasil. Quais são as consequências disso? Nós estamos com mais de 50% das pessoas que estão vinculadas ao meio rural com a renda inferior a meio salário mínimo. 41% da nossa população consideradamente pobre. Que nós temos que trabalhar a educação na agroecologia, a própria educação de forma geral, pensando nessas questões. O que a ciência constatou é que a educação tem um duplo papel. De um lado, ele serve para reproduzir os valores, as ideias, os costumes, Ao tempo que ela reproduz esses valores, ela contribui também
contribui também para fazer as mudanças, para fazer as transformações sociais, como bem afirmou o Gramsci. A educação, ela tem o papel de preparar pessoas como você, o Joel, o Marildo, o Tilly. O que é que vocês são? Vocês são intelectuais orgânicos, pessoas que estão vinculadas a um projeto de mundo, um projeto de sociedade que lutam para as suas transformações. A outra forma é que o Joel chamou a atenção, sem ser gramsciano, ou talvez um gramsciano pelo correr da vida, é quando ele diz a questão do trabalho. A verdadeira educação, a educação transformadora, ela está vinculada ao trabalho. A educação transformadora é aquela que tem no trabalho o momento de fazer a síntese entre o conhecimento teórico e a empiria, a realidade concreta que vocês estão vivendo. Então, em cima desse contexto, tem alguns pontos também que nós precisamos colocar da nossa realidade. Quer dizer, é como nós fazemos um diagnóstico da nossa própria realidade. Como é que eu vou colocar, como é que eu vou pôr a economia solidária dentro de um contexto desse? Aí, quando a gente para fazer essa reflexão, a gente é obrigado a nos depararmos com algumas coisas. Tudo que é vinculado à ideia de cooperação, cooperativa, associativismo, em nossa região e em nosso estado, quase sempre não tem dado certo. Quase todas as grandes iniciativas nesse campo, elas nascem, crescem e depois morrem, depois desaparecem. Tá? Então, nosso povo tem um traço singular, que é a individualidade. Esse espírito de autossuficiência, espírito de comunidade, que se associam a outras questões. Eu acho que a cacique de Itacaré, como é que é? Otília, né? Cacique Otília, ela também destacou. Então, esse é um ponto da maior importância que nós temos que trabalhar. Aí já vem agora uma outra questão que eu estou chamando a atenção da parte da educação. É como a educação vai ser dirigida, vai ter que ser reconstruída agora, para que a gente possa mover nesse ponto, dessa individualidade, desse traço muito forte de individualidade. Alguns dizem que é uma questão antropológica, porque nós vemos uma mistura, uma miscigenação muito grande. Outros dizem que é a influência do capitalismo, mas o capitalismo influencia não é só aqui, também lá no sul, e eles lá têm comportamentos diferenciados. Bom, o fato é que está aí o desafio para nós pensarmos. Bom, a partir desses desafios, nós incluímos então agora a questão da economia solidária. O que seria então a economia solidária? A economia solidária, ela seria um instrumento que elas poderiam mediar todo esse processo da ação não só agroecológica, como as outras ações, e nos garantir que os negócios pudessem ocorrer de uma forma mais empoderada, quer dizer, de uma forma mais igual, onde pudesse assegurar, agora, não apenas para pequenos grupos, mas pessoas de uma dimensão maior, vendas melhores, compras melhores, acesso a tecnologias, acesso a mercado, qualificação, integração e redução de custos. Quer dizer, a ideia de que, através da economia solidária, nós pudéssemos, a partir dos pequenos grupos, pode ser num assentamento, pode ser numa aldeia, pode ser numa comunidade qualquer, a gente agregar as pessoas, e, dentro daqueles princípios da economia solidária, nós tivéssemos condições de irmanar as pessoas nas diversas atividades, sobretudo as atividades produtivas. Eu acho que essa aí seria a possibilidade de se fazer um contraponto quando nós viéssemos a produzir o agroecológico. Então, a economia solidária, ela visa a socialização da produção,
a socialização do crédito, a socialização da distribuição, né? Ela visa fundamentalmente desenvolver condições para que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades nos diversos campos. Potencialidade no campo econômico, no campo físico, no campo cultural, social, político, né? Mas ela é um modelo, uma forma de você organizar a economia e a sociedade que permite que as pessoas possam realizar os seus sonhos. Bom, gente, o que eu quero dizer é que é um desafio nosso dos educadores. Não dá para a gente aprofundar o que podemos fazer. Mas esse é um ponto básico. O outro problema nosso é como é que nós vamos socializar a distribuição também. Porque se a gente não consegue socializar bem na produção, no geral, o trabalho, quando chega na distribuição dos benefícios, aí a coisa pega, usando a linguagem popular. Aquele que mais fez, ele quer a maior parte. De certa forma é justo. Né? Mas surgem complicações das formas mais variadas. E o terceiro, que é um desafio de natureza externo ao grupo, que é o problema do crédito. Como é que a gente vai socializar as linhas de financiamento para que as pessoas que mais precisam, para que os grupos mais necessitados tenham acesso a isso. Então, essa é uma política pública que nós temos que colocar e enfrentar. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos pontos básicos para na economia solidária a coisa acontecer. O que nós chamamos de valores imprescindíveis. Né? Que se nós não trabalharmos esses valores, e esses valores têm que ser iniciados na escola. Não é passar o tempo todo e depois que a pessoa está adulto que vai incorporar, não. Os educadores, os pedagogos vão ter que retrabalhar para que esses valores estejam construídos dentro do material didático, estejam construídos na prática educativa. Então vamos lá. O primeiro valor que nós consideramos imprescindível é o valor da solidariedade. Nós somos humanos e temos a obrigação de sermos solidários com as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. E a partir daí, nós entendemos que a solidariedade é imprescindível, que nós, pessoas humanas, só vamos avançar se desenvolvermos a cooperação. A cooperação é básica. No primeiro momento, a cooperação ele tem que nascer do indivíduo na sua família. No segundo momento, ele tem que ir para o grupo onde ele está presente. E no terceiro momento, essa cooperação ela tem que alcançar não mais apenas os seus grupos e os seus pares. Quer dizer, no terceiro momento eu tenho que pensar não mais o meu grupo de professores, você não vai pensar não mais na sua aldeia, mas você tem que pensar nas outras aldeias, você tem que pensar nos assentamentos, você tem que pensar no conjunto como um todo. Né? Por exemplo, quando eu trago a questão da pobreza, hoje no campo, pode ser que ela ainda não esteja afetando vocês. Tá? Mas é imprescindível que a gente coloque isso, porque é uma questão da solidariedade humana. Quando a cacique Otília, ela traz o problema das crianças, dos jovens que estão entrando, quando o Jorge colocou isso para mim também, já ontem discutindo, anteontem, e hoje também, do jovem, da criminalidade, etc., ele não tem talvez nenhum filho nesse estágio, mas ele está transcendendo já o problema dele para a sociedade como um todo. É nesse ponto que nós chamamos a questão da cooperação. O outro procedimento extremamente horrível, que pode acabar, é o sentimento da passividade. Olha, deixa lá que o cacique Ailton resolva tudo sozinho. Deixa lá que a cacique aqui resolva tudo sozinho. A gente vai colaborar, mas, olha, isso não é tarefa minha. Não. Essa tarefa da passividade é uma das questões que mais atrapalha na economia solidária. Uma outra questão é a autossuficiência. A autossuficiência é aquele que tudo sabe. O Raimundo Bonfim tudo sabe. Eu trabalho com um grupo que faz
extensão e pesquisa na linha de combate à pobreza. Tem ali um assessor que é o Marcos Montaguinho. Então, a ideia, ele sabe, toda discussão que a gente trabalha é na linha de mostrar que ninguém é dono da verdade. A pessoa, por mais simples que seja, ele tem alguma coisa a contribuir, ele pode ter uma ideia, ele pode ter uma atitude, ele pode ter um serviço. Então, a autossuficiência é um procedimento que destrói o trabalho e a economia solidária. A outra questão que também prejudica muito é a visão egocêntrica, né? É aquele tipo que, na prática, no senso comum, o pessoal chama de um delegado, né? Só ele sabe tudo, ele comanda tudo, ele prende, ele manda, ele diz assim: eu sou o centro, tudo deve girar em torno de mim, eu mando e vocês devem obedecer. Então, esse é o tipo de comportamento que prejudica sensivelmente a economia solidária. E, finalmente, um outro princípio que prejudica muito é o autoritarismo. A pessoa tem que ser líder, né? Mas ele tem que saber partilhar as responsabilidades e as suas ações. E é claro que eu estou dizendo isso porque está previsto, a gente mostra isso em economia solidária, mas a gente sabe que vocês, as lideranças populares, quase sempre são os exemplos do que não é a ação do autoritarismo. Vocês geralmente sabem compartilhar. Então, essas são as questões, são os comportamentos inadequados.